Que fidelidade, ela não é nada mais, nada menos do que a gente estar rendido aos pés do Senhor e colher aquilo que a gente, de alguma maneira, plantou, né? Oi, gente! Karina aqui para mais um Para Elas podcast. Hoje acompanhada, olha só, a Sara, nossa baiana lá de feira. Minha amiga querida, que também faz parte da família Desescope, que faz parte do mesmo DNA. Isso. Minha 2 ou 3, Sim. me aguenta. E hoje, gente, a gente vai falar sobre uma mulher muito especial. Uma mulher que faz parte, mesmo sendo estrangeira, faz parte da genealogia do nosso amado Jesus. Sobre quem que nós vamos falar? Sobre Ruth, isso mesmo. Muito bom. Queria agradecer pelo convite, Karina, pela confiança. Obrigada. Né? Que a gente consiga fluir aí diante daquilo que a palavra fala e daquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações, no coração das pessoas que estiverem assistindo. Amém, é isso. Amém. Gente, Ruth era uma moabita, uma estrangeira, viúva. Isso. De marido e de filhos, né? Marido e filho, não tinha filhos também, era uma jovem, porque se a gente considerar que naquela época as mulheres se casavam muito cedo. Sim. Então, quando a palavra, né, lá em Ruth, no capítulo 1, vai falar que cerca de 10 anos eles ficaram ali, né, e os maridos morreram, então era um casamento recente. Sim. E provavelmente ela tinha aí entre 25 e 30 anos, se a gente for pensar. E era uma jovem viúva, que só tinha uma pessoa, a sogra. Só tinha uma pessoa com ela, a sogra, né? E Ruth decidiu largar tudo. Sim. E uma das coisas interessantes que prevalece até hoje, não sei se tem a ver estruturalmente com a palavra em si, mas a sogra, ainda que seja desfeito o vínculo matrimonial, a sogra ela permanece tendo um vínculo com a nora para o resto da vida. Sim, então foi exatamente o que aconteceu com Ruth e com Noemi. E, para a graça de Deus, nós tivemos um resultado positivo em cima disso. Um resultado positivo em cima disso. E é muito interessante porque Ruth, ela faz uma escolha de ir com Noemi para a terra natal de Noemi, né? Que era Belém. E veja, gente, se a gente for pegar a lei de Moisés, a lei tem uma norma, né? Que vai excluir, que vai... tirar os moabitas e os amonitas desse lugar de pertencimento do povo de Deus. Sim. Então eles eram excluídos. E aí eu sempre imagino que Ruth ouvia falar sobre esse Deus, o Deus de Israel, Sim. o Deus que conhecia, né, que fazia feitos maravilhosos e poderosos. E aí Ruth, ela decide ir com a sua sogra para essa terra desse Deus que não era o Deus dela. Exato. Você percebe também que acima de qualquer coisa existia um poder de escolha ali, né? Ruth escolheu seguir a sogra dela, que sabiamente seguia alguém mais elevado acima de todas as coisas. Então a gente percebe o quanto que existe aí um senso de sabedoria mútua, não só da parte de Ruth, mas também da parte de Noemi, que culminou no resultado do casamento que ela teve com Boaz e do filho que foi gerado e coisas que nós vamos falar daqui pra frente. Isso mesmo. E a gente percebe, né, Sara, algumas qualidades em Ruth. Né? Eu vejo Ruth como uma pessoa muito leal. Sim. No entanto, que ela deixa... Gente, imagine se hoje pra gente, mesmo tendo toda a estrutura que nós temos... se mudar é muito difícil, né? Ter essa questão de mudar de cidade. Nós viemos de lugares diferentes, exatamente. Né? Nós moramos aqui em Bragança hoje. Já foi muito difícil transicionar. Imagina naquela época, imagina naquele contexto, ela deixar o povo dela, a família dela, para seguir a sogra. Sim. Diante daquela situação, né? Que elas estavam passando conjuntamente. E a percepção de você transitar de um lugar para outro
sem saber o que te esperava ali, de toda forma, Sim. e perceber a providência do Senhor em cima disso. Sim, e é até aquilo que a gente estava conversando, né? Que uma das qualidades de Ruth que a gente vê é a fidelidade, Sim, né? E essa fidelidade ela também encontra em Deus, sim, né? sim. Comenta aquilo que você falou para mim sobre a fidelidade. A fidelidade, ela não é nada mais, nada menos do que a gente estar rendido aos pés do Senhor e colher aquilo que a gente, de alguma maneira, plantou, né? É a gente escolher diariamente estar aos pés dele e entender que existe, para além disso, um retorno, né, inesperado por muitas vezes e que nos surpreende de uma maneira totalmente desproporcional, positivamente falando, diante daquilo que a gente, de alguma maneira, esperou, né? Sim. Então... E era uma característica, uma qualidade de Ruth e que ela provou dessa fidelidade, Ela né? provou. Ela Sim. provou dessa fidelidade porque assim como ela era fiel à sogra, Sim. ela recebeu da fidelidade do Senhor, Sim. né? Mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo ali cerimonialmente excluída das reuniões sagradas, enfim, né? E a gente percebe essa fidelidade, a gente percebe que ela era uma mulher muito companheira, né? Até no versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, ela fala, né? Olha, não insista em te deixar, sogra, né? Sim. Onde quer que você for, eu vou. Né? Onde você viver, eu viverei. O seu Deus será o meu Deus. Né? A questão da constância e da perseverança ali, não só do laço familiar, mas, sobretudo, a gente perceber que existia também uma fidelidade da parte de Noemi, que trouxe uma consequência para a vida de Ruth. Né? Imaginemos, se Noemi de alguma maneira servisse a algum outro Deus, qual que seria o desfecho dessa história? Né? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, ela pôde conhecer, provar e ver aquilo que o Senhor pôde fazer na vida dela. E Noemi teve a história dela restaurada, assim como Ruth teve a história dela restaurada e toda a genealogia que perdurou aí até a gente chegar na figura de Cristo. Isso mesmo. E Ruth também, outra qualidade, ela era uma mulher muito trabalhadora, muito corajosa, né? Chegou na sogra e falou assim, sogra, eu posso... Ai, gente, eu acho isso lindo. No capítulo 2, deixe-me ir. Será que eu posso ir trabalhar? Sim. Né? Olha só, o caráter de submissão mesmo, de obediência, mesmo não tendo mais esposo, ela tinha aquela figura que ela obedecia, que era a sogra dela, era uma autoridade na vida dela. O ponto forte em cima disso tudo é a determinação de Ruth. Com certeza. Era uma mulher extremamente determinada, muito firme com relação àquilo que ela estava realmente procurando, buscando. E era uma pessoa destemida, não tinha medo. E eu acredito assim, que a gente não temer é uma virtude que o próprio Senhor nos dá. Com certeza. Então, ainda antes dela chegar ao final da história dela, digamos assim, ela pôde provar durante o percurso de toda a provisão do Senhor, não só fisicamente falando, mas também emocionalmente, né? A gente teve um amparo aí psicológico, a gente teve um amparo emocional de Deus para com ela, e assim também como Noemi. Sim. E ela teve também um amparo com relação ao trabalho, né? A provisão acima de todas as coisas. E essa questão da provisão, eu não sei onde eu escrevi que tem Deuteronômio que fala dessa questão de excluir os amonitas e os moabitas. E também não... Ai, como que é a palavra que ele usa? Não deixar que eles tenham bem-estar, né? Era uma norma, era uma regra da lei. E aí a gente vê Boaz indo contra essa norma que era da lei de Moisés e falando, não, olha, capataz, deixa ela colher, deixa as espigas caírem para que ela colha, deixe ela trabalhar aqui com a gente, né? Ela foi amparada, né? Sim. Ela foi amparada ali. Uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. Eu posso dizer com essas palavras, né? Porque ela saiu do ambiente que ela estava, chegou num ambiente completamente estranho, encontrou pessoas que poderiam fazer mal para ela, mas pelo contrário, pela provisão do Senhor,
mais uma vez, ela teve a felicidade de encontrar Boaz, Sim. né? Que garantiu para ela o trabalho, que futuramente garantiu para ela o matrimônio, o filho. Então, tudo isso é mais uma garantia, né? De que o Senhor, Ele continua trazendo para a vida de Ruth e, paralelamente a isso, para as nossas vidas, esse caminhar e essa direção para o ambiente certo. Então, eu acredito que tanto Ruth como Noemi, quando decidiram chegar nessa cidade, chegar nesse ambiente de Belém, elas foram firmemente convictas daquilo que o Senhor estava colocando no caminho delas, sobre o coração delas. Elas foram obedientes àquilo que o Senhor estava colocando no coração delas. Com certeza, eu também creio nisso. E essa convicção foi um marco na vida de Ruth, porque ela, em cima disso, ela escolheu ficar com a sogra. Sim. Né? É uma escolha diária. Foi uma escolha, é uma escolha diária, né? Os relacionamentos são na nossa vida, no nosso na dia a vida, dia. E ela, como a gente já disse, né? Ela decidiu deixar tudo e ir com a sogra, né? Uhum. E ela provou dessa escolha. Sim. Né? Algo que eu pensando é que ela, nessa escolha de ir para uma terra que ela conhecia, ouvia falar, porque a família, o esposo, né, era de Belém, né, então ela provavelmente ouviu as histórias, mas ela decidiu ir para esse lugar que para ela fisicamente era desconhecido. Sim. E mal ela sabia que era ali que estava a redenção dela. O desfecho da história dela estaria ali. E um desfecho totalmente feliz, né? Sim, o desfecho totalmente feliz, e ela encontrou a redenção. Sim. Né? Sim. A redenção da sua viuvez, né? Da falta de filhos. Sim. E aí, se a gente for pensar, a mulher que entrou na genealogia de Jesus, de Davi, né? Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E aí foi indo e chegou Jesus, uma moabita, uma mulher estrangeira, que assim como Raabe, né? A Raabe, a prostituta lá de Josué, também entrou na genealogia de Cristo, né? Veja como o Senhor traz, eu gosto muito disso, nos traz dignidade. Exatamente. Né? Exatamente. Numa época, né, gente? A época da Bíblia era uma época patriarcal, né? Onde a mulher, ela fica aí no cantinho, né? Existia um conservadorismo muito maior do que a gente vive atualmente. Sim. E ainda assim, ela colheu o fruto da obediência. Sim. Né? Sim. E é algo que é bastante interessante também pontuar, Ká, é que essa fidelidade familiar, porque eu penso que veio dessa via de mão dupla, ela trouxe um resultado geracional. Então, você percebe que uma simples escolha pode influenciar para o resto da vida dos nossos futuros ascendentes, né? E a nossa descendência também, aquilo que foi escolhido atrás, que vem de alguma maneira refletir no nosso dia a dia hoje. Então, tudo isso é capaz de mudar a história. A escolha de Ruth mudou a história. Por meio de Noemi, Ruth pôde conhecer o Senhor. Sim. E o Senhor pôde mudar a história dela. Mudou a tal ponto da gente conseguir ver efetivada a principal história de todos os tempos, que foi a concretização da morte de Jesus na cruz do Calvário. Né? Pela obediência de Ruth, a gente teve a possibilidade de enxergar a graça e misericórdia do Senhor sendo gerada geração após geração. Sim, e trazendo para a nossa vida prática, né? Algo que eu gosto demais da história de Ruth é exatamente esse caráter redentivo. Sim. Né? Você pensar que Ruth se encontrou com Boaz, Exatamente. Que redimiu a sua história, e nós somos encontradas pelo Criador da história. Pelo Criador da história. Né? Exatamente. Jesus, essa história representa muito bem nosso encontro, né? O encontro de Jesus conosco, porque eu creio que Ele nos encontrou, né? Sim. A Bíblia vai falar que Ele nos amou primeiro, então Ele nos encontrou, ainda que estrangeiros. Sim, né? Exatamente. Ainda que adorando outros deuses, ainda que em desobediência, Ele nos encontrou. É nada mais, nada menos do que uma história de redenção.
né? Obviamente que diante de contextos históricos diferentes, mas nós conseguimos perceber o quanto que pela misericórdia que o Senhor também colocou sobre o coração de Boaz, Ruth teve uma vida totalmente mudada, totalmente modificada, né? Sim. Então a gente consegue vislumbrar um pouco dessa mudança de história, dessa metanoia, dessa mudança de mente que de toda forma acabou acontecendo quando elas e ele se voltaram para o Senhor. Sim. Que lindo, né? Lindo demais. Eu gosto demais. E aí, gente, a gente pode crer que Jesus já fez tudo, né? Consumado. Já está consumado, nós já fomos redimidas, né? Sim. Nós já podemos nos apegar a essa verdade da redenção e a partir dela, né, eu creio que a gente precisa dar uma resposta. Com certeza. Né? E qual seria a nossa resposta diante da redenção de Jesus, né? Eu creio que é viver um relacionamento com Ele. Exatamente. Né? Viver aos pés dele, em obediência a ele. Acima de todas as coisas, o amor que é gerado por meio do relacionamento, que promove em nós a obediência, faz com que a gente colha os frutos diante dessa escolha diária. Isso, muito bom. E viver também, né? Sim. Um relacionamento com os irmãos. Exatamente. Né? Porque o Senhor, ele, assim como Ruth, né? Que vivia lá com a sogra, né? Enfim, com a cunhada, né? De uma maneira ali, só elas ali, elas voltaram para Belém e ali o Senhor fez delas uma família, né? Nós também, né? Nós somos parte da família de Deus. Sim. Então nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E é o Deus que nos garante surpresas, né? Boas surpresas. Nós colocando aqui na prática o fato de você sair da sua cidade, de você sair do seu estado e estar em um outro ambiente, um ambiente saudável, onde os nossos irmãos nos acolhem, onde nossos irmãos refletem a própria imagem do Cristo. Isso traz em nós, além do refrigério, a consumação daquilo que o Senhor nos prometeu, né? Ele nos promete na Bíblia que nós seríamos e teríamos família em todo e qualquer lugar. Então é mais uma forma, mais uma garantia de que a fidelidade dele dura para sempre, o amor dele dura para sempre. E isso é motivo de grande alegria, de grande regozijo. Nós podemos declarar que, assim como Ruth, que teve a sua história mudada quando saiu de um ambiente para outro, ouvindo a voz do Senhor, obviamente, esse mesmo Deus que agiu dessa forma anteriormente é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Me vem à mente aquele versículo que fala que os planos do Senhor são mais altos. Sim. Né? Aquilo que Deus tem para nós é muito melhor daquilo que a gente imagina. Né? A gente não tem noção. Ruth, com certeza, não tinha noção de que o pensamento do Senhor para a vida dela era mudar completamente a história dela. Né? E a partir disso também mudar, né, toda a história ali, incluir Jesus nisso tudo. Ruth e tantas outras mulheres, né? E além disso, Ruth e Noemi. Eu sempre faço questão de lembrar o nome de Noemi, porque Noemi precisou ser fiel ao Senhor, né? Para que Ruth também pudesse conhecer o Senhor. Sim. A ponto de Ruth olhar para ela e afirmar que o Deus dela seria também o Deus da própria Ruth. Né? Eu vejo assim que a vida de Ruth, ela ajuda muito Noemi, né? Porque Noemi ali, ela até chega em Belém e fala, olha, pode trocar meu nome. Exatamente. Né? Feliz eu sair daqui e tô voltando triste. Muda meu nome para Mara, né? Eu estou amarga. Né? Mas a própria vida de Ruth, a fidelidade de Ruth, a lealdade de Ruth ali tornou a vida de Noemi diferente, que aí é o que a gente vai ver lá no capítulo 4, no finalzinho, como que existe essa troca, né? Essa mudança mesmo, né? Essa troca de situação, né? De circunstância. E é uma história, de fato, assim, incrível. Muito. Sou apaixonada. Eu também. É isso. Quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Tô feliz de estar aqui mais uma vez. Imagina. Agradecer, né, pela confiança, por esse bate-papo, foi incrível. Foi muito bom, eu que agradeço. Obrigada. Deus abençoe muito. Tamo junto. É isso. É isso, gente. Deus abençoe e até o próximo Para Elas Podcast.